Nos anos 2010, o público foi agraciado com várias adaptações de sagas infanto-juvenis no cinema. Algumas deram certo, outras mais ou menos. E algumas até começaram, mas sequer foram terminadas. Esse foi o caso de A Quinta Onda, filme de distopia adolescente que deveria ter virado uma trilogia, mas que mesmo fazendo algum dinheiro, foi deixado de lado por Hollywood. O que é que faltou para essa obra que já tinha virado um best-seller nas livrarias? Qual é, galera? Eu sou o André Con, seja muito bem-vindo ao Conversando, e hoje vamos retornar aos gloriosos dias de adaptações de livros infanto-juvenis no cinema. Hoje, uma era esquecida e enterrada, porém que foi um grande marco na história de Hollywood. Algumas dessas obras marcaram uma geração, porém outras, como é o caso do filme do vídeo de hoje, foram completamente esquecidas e muita gente nem gosta de lembrar que elas um dia aconteceram. Mas aqui a gente gosta, então se você tava morando em Marte, em 2016 chegou aos cinemas A Quinta Onda, um filme que buscava surfar no hype do estranhamente específico gênero de sucesso do início dos anos 2010. Numa época em que distopia adolescente ganhava o coração de milhares de fãs, novas obras desse gênero apareciam mais que Zubat na caverna, e assim, em 2013, o livro A Quinta Onda, do Rick Yancey, chegou no topo da lista de best-sellers. E se você já assistiu outros vídeos aqui do canal, você já tá ligado que os direitos para transformar um livro em filme muitas vezes são comprados antes mesmo dos livros chegarem às prateleiras e podem até mesmo influenciar no processo de escrita do material original, como foi o caso, por exemplo, de Eu Sou o Número 4. Coincidência ou não, muitas dessas obras acabam indo muito mal no cinema e A Quinta Onda seguiu meio que pelo mesmo caminho. Bom, essa história aqui começa lá no ano de 2012, um ano antes do livro chegar nas prateleiras, que foi quando a GK Films comprou os direitos para produzir não apenas um, mas uma trilogia de filmes desse universo. A história do filme era sobre uma invasão alienígena em que os invasores utilizam uma série de ataques mortais, chamadas de ondas, para dizimar a humanidade sem machucar o planeta Terra. Enfrentando uma corrida contra a extinção, a adolescente Cassie busca sobreviver a essas ondas de ataque como terremotos, pandemia e colapso da sociedade, enquanto protege o seu irmão menor Sam. Mas quando ela acaba se separando da sua família, a garota tem que atravessar o país para encontrar o caçula, que passou a ser treinado junto de outras crianças numa base militar para serem a última linha de defesa da humanidade. Porém, as coisas ficam ainda piores quando fica claro que os invasores conseguem se disfarçar de humanos, o que gera um clima de desconfiança generalizada nas pessoas. Bom, o filme tinha uma premissa interessante e prometia abordar temas incômodos, como, por exemplo, colonialismo e como crianças podem ser manipuladas e influenciadas para qualquer tipo de comportamento terrível. Mas é o seguinte, esse filme vai ficar tão preso aos clichês do gênero de distopia adolescente que ele vai falhar miseravelmente tanto em contar uma boa história quanto em passar qualquer tipo de mensagem. Mas eu tô me adiantando um pouquinho, então vamos retornar e ver como é que isso aqui foi parar no cinema. Como a GK Films queria a todo custo ter o seu próprio Jogos Vorazes, ela fez uma parceria com a Columbia Pictures e trouxe para essa saga o diretor Jay Blakeson, que eu não sei se você já ouviu falar dele porque eu particularmente não conhecia. Isso porque esse moço aqui tinha um currículo mais curto que perna de Minion e só tinha feito o filme O Desaparecimento de Alice Creed. Agora, pro roteiro chegou uma galera que vai fazer quase que um carnaval aqui. Susanna Grant, cujo último filme pro cinema que ela tinha feito tinha sido O Solista, lá de 2009. O consagrado Akiva Goldsman, que conhecia bem tanto o gênero de distopia adolescente quanto de ficção científica, tendo feito Insurgente e sucessos como Eu Sou a Lenda e Eu, Robô. E por último, mas não menos importante, o Jeff Pinkner, que tinha só um filme no currículo, o espetacular Homem-Aranha 2, A Vingança de Electro. Ou seja, por essa equipe de roteiristas aqui, a gente tem que imaginar que vai sair uma coisa bem 8 ou 80, ou algo muito genial, ou algo bem ruinzinho. Isso porque a gente tem 3 pessoas metendo a mão nesse roteiro aqui, e cada uma delas com diferentes níveis de experiência na carreira. Então é uma salada que pode ser viscosa, porém gostosa, ou simplesmente indigesta. Pro papel principal, quem chegou foi a Chloe Grace Moretz, e se juntaram a ela o Nick Robinson e o Liev Schreiber, um elenco que não era super estrelado, mas podia dar conta do recado. Com tudo isso pronto, a produção desse filme aqui começou ali em 2014 e não teve grandes problemas, com exceção de uma explosão que saiu do controle. Explosão, tchacabum, como a dança do verão.
Durante as filmagens, tinha um ônibus que estava preparado para explodir, mas alguém exagerou na dose de mentos na Pepsi e a explosão acabou sendo bem maior do que o planejado. Foram mais de 40 janelas destruídas, lojas foram danificadas, telhados foram derrubados e por aí vai. Ninguém se machucou e é legal ver que a galera tava empolgadaça tentando fazer essa parada dar certo, mas sabe quem não se empolgou? O público que foi assistir isso aqui no cinema. Em 2016, esse gênero de distopia adolescente ainda estava em alta, mas também já enfrentava um desgaste com o público que começava a perder a paciência com tanta coisa saindo ao mesmo tempo e pior, com tanta coisa esquecível tentando tirar a todo custo o dinheiro de quem gostava desse tipo de universo. Pra você ter noção, o segundo filme de Divergente, que saiu ali em 2015, um ano antes de A Quinta Onda, foi muito mal recebido, e além dele a gente também pode falar sobre a sequência de Maze Runner, que tinha ficado muito aquém do esperado, isso pra não falar do filme que ninguém lembra, que era o Doador de Memórias de 2014. Então assim, A Quinta Onda tava ali no mercado um tanto quanto cheio, é verdade, porém se ela tivesse feito algo próximo do razoável, eu acho que tinha uma boa chance de ter sido um grande sucesso. Mas lembra daquela salada de roteiristas que eu falei que poderia ser um tanto quanto indigesta? Pois é, foi exatamente isso que acabou acontecendo, e esse filme aqui, aliás, foi muito pior do que todos os outros que eu citei, que já não tinham sido lá muito bem recebidos. Nem o público, nem a crítica foram convencidos pela história de A Quinta Onda, e esse filme amarga 17% de aprovação dos críticos lá no Rotten Tomatoes e 38% do público, além de uma nota 5.2 no MDB, que colocava esse filme no hall de obras pra esquecer. Com um orçamento bem modesto de 38 milhões, o filme arrecadou 109 milhões de dólares na sua totalidade, o que assim não foi um grande desastre financeiro. Porém, tem um probleminha aqui. Como esse filme foi muito mal nas bilheterias domésticas e só conseguiu arrecadar 34 milhões de dólares, o que na realidade salvou esse filme de ser um grande fracasso financeiro foi o mercado internacional, que carregou os outros 74 milhões para os bolsos do estúdio. E isso significa duas coisas. O estúdio não fez muita grana porque a parcela repassada de mercados internacionais pro bolso de Hollywood é muito menor do que a parcela que vem das bilheterias domésticas. E dois, e o mais importante é que esse filme não conseguiu cativar um público que realmente quisesse continuar assistindo essa obra em alguma possível sequência. Até porque se a gente fizer uma rápida comparação com o universo de Maze Runner, por exemplo, A Quinta Onda fica muito atrás. O filme do Labirinto teve um orçamento parecido, ali na casa de modestos 34 milhões. Só que ele fez muito mais dinheiro, 102 milhões somente nas bilheterias domésticas. Mas por que a Quinta Onda foi tão mal? Pois bem, aqui são as minhas considerações sobre o filme e por que eu acho que ele não conseguiu cativar um público pra continuar seguindo essa saga. Bom, pra mim, a coisa que mais feriu esse filme aqui é uma palavrinha chamada clichê. Esse filme aqui até tinha temas interessantes pra debater, mas ele fica tão preso em parasitar as convenções desse gênero que ele se perde completamente e, portanto, não gera nenhum tipo de conexão com o público. Apocalipse? Check. Adultos malvados? Check. Jovens como A Última Esperança? Check. Triângulo amoroso desnecessário que não leva a história a lugar nenhum? Check. E assim, gente, clichê é clichê porque funciona, é verdade. Mas eu acho que ele precisa ser utilizado de maneira a engrandecer uma obra e não a sustentá-la. E bem, falando da protagonista, aqui fica uma pergunta. O que é que essa protagonista faz nesse filme? Porque assim, ela teoricamente deveria passar por essa construção de personagem casca grossa como era a Katniss, mas ela acaba reduzida a uma personagem que tem pouquíssima importância na história. Quer dizer, ela até tem importância, mas é mais gerando problemática do que resolvendo. Por exemplo, é a própria decisão pouco inteligente dela de se separar do seu irmão mais novo 2 minutos depois do pai falar para ela proteger o garoto, que vai dar início a essa jornada de resgate do garoto. Depois, ao longo da sua caminhada, ela também precisa ser salva por um cara misterioso e bonito, que não somente a resgata, como também a ensina a sobreviver, o que nos permite marcar mais um item da nossa checklist de clichês, quando ela faz aquela encarada constrangedora no abdômen do moço tomando banho. Eu vou dar uma colher de chá porque lá no clímax, no final do filme, ela até consegue salvar o irmão dela da base militar, mas quem realmente faz algo pra derrotar o vilão dessa história é o Evan, o garoto do abdômen, que consegue colocar um monte de bomba lá e, portanto, explodir essa base militar. Acaba que ela é colocada ali pra ser um determinado tipo de personagem, mas ela se transforma em um estereótipo de menina de filme de high school adolescente. A gente também acompanha um outro plot das crianças sendo treinadas como um exército, só que a gente é jogado no meio disso, no meio do filme. E aí a história não tem tempo pra desenvolver nenhum dos seus personagens com profundidade. Então é quase como se fosse um monte de cena colocada lá com o único
propósito de justificar o ato final desse filme. Ato final, aliás, que eu acho que traz uma conclusão muito, mas muito fraca. O Evan era um dos agentes dos invasores que tinha uma missão a cumprir, mas que foi abalado pelo poder do amor, que mudou a cabeça dele e agora ele é do bem. Mas tudo que precisou para fazer essa mudança drástica na cabeça desse cara foi literalmente olhar para uma pessoa. E é a partir daí que se cria uma relação extremamente forçada, sem química e, sinceramente, muda completamente a dinâmica da protagonista, que passa a ser a acompanhante do cara que sabe tudo. O que, ok, gente, esse cara aqui podia saber de tudo, ensinar um monte de coisa pra protagonista, mas como essa moça não faz mais nada o filme todo, eu fico me perguntando pra que ela tá aqui mesmo? Então, assim, me parece que isso aqui foi colocado no filme única e exclusivamente pra poder marcar a checkbox de romance adolescente, que obrigatoriamente tem que ter nesse gênero, independente de se faz sentido dentro do universo ou não. Mas o meu grande questionamento é, precisava mesmo desse plot de recrutar os adolescentes? Não era mais fácil só executar a primeira e a segunda onda e depois passar o cerol no que sobrou da humanidade? Eu acho que era, mas me parece que esse filme aqui tentou fazer alguns comentários sociais, mas ele acabou falhando miseravelmente, e aqui eu chego na minha última consideração sobre esse filme. E pra deixar bem claro, isso aqui é a minha interpretação do filme, isso aqui é como eu fiz a leitura dessa narrativa. Se você não concorda, se você acha que tá errado, não tem problema, irmão. Mas vamos lá, eu acho que essa narrativa aqui não diz nada de interessante. Eu acho até que dá pra pescar o comentário feito sobre alguns temas, como por exemplo o colonialismo, uma vez que a gente vê uma civilização tecnologicamente mais avançada e utilizando técnicas violentas para dizimar e retirar esse povo originário do seu local. Mas assim, o filme acaba não trazendo nenhum tipo de mensagem, crítica, reflexão, nada. E um outro tema que esse filme aqui finge que vai abordar é como os jovens conseguem ser cooptados e manipulados para odiar e, para nesse caso aqui, até matar outros em nome da defesa do seu território. No filme, os jovens são manipulados pelos adultos e não entendem o que estão realmente fazendo, e só se dão conta de que eles estão agindo contra os próprios interesses lá pro final da obra. Esse tipo de temática que faz um comentário ou uma crítica em cima dessa indústria armamentista, desse complexo militar industrial que existe no nosso mundo, não é novidade na ficção científica, também foi feito lá em Ender's Game, o jogo do Exterminador, só que nesse caso aqui, assim como o outro comentário que esse filme tenta fazer, ele é tão vazio, tão pequeno, que fica mais como nota de rodapé do que qualquer outra coisa. E gente, deixa eu deixar claro uma coisa aqui, eu não tô falando o que é que esse filme deveria ter dito, se o que ele falou foi certo, se o que ele falou foi errado. O que eu tô falando é que me parece que esse filme tinha comentários a tecer sobre determinados temas, porém ele nunca teve a capacidade, a competência de realmente se aprofundar nisso e, portanto, trouxe uma mensagem vazia que não conseguiu fazer com que nenhum tipo de público se conectasse a ele. E aí quando a gente junta uma protagonista que não faz muita coisa, um inimigo que tem planos que parecem pouco lógicos, uma narrativa recheada de clichê e a intenção de falar sobre alguns temas, mas nunca se aprofundar em nada, esse filme acaba me parecendo completamente perdido e, portanto, não conseguiu cativar nenhum tipo de público. A Quinta Onda tinha potencial para ser uma nova franquia nos cinemas, mas com um orçamento reduzido, um filme sem foco e brigando com outras tantas obras do mesmo gênero que faziam a mesma coisa, só que muito melhor, esse filme acabou nunca cativando o público fiel e uma sequência nunca aconteceu. Antes de você ir, deixa aí nos comentários se você curtia a Quinta Onda e o que é que faltou para esse filme realmente se estabelecer como uma boa franquia nos cinemas. Valeu, gente, muito obrigado por me receber aí na sua casa, um abraço e até a próxima.